irmã Luana tem a oportunidade para orar pela palavra. Senhor, irmãos. Amém. Soberano Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos por poder sentir a Tua presença, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, reunidos para te louvar, te exaltar, te bendizer. Obrigada, Senhor. E agora, Senhor, vamos para a parte a qual o Senhor veio falar conosco nesta noite. Pai, usa Teu servo, reveste ele, usa a boca dele, meu Pai. Que Tu possa abrir o nosso entendimento para a gente compreender o que Tu quer nos falar nesta noite, Pai. Nos exorta, nos ensina, nos edifica, Pai, nos guarda. Senhor, se tiver oportunidade, Pai, de alguém passar na rua, de algum vizinho na sua casa, puder ouvir Tua palavra, Senhor, essa palavra não venha voltar vazia, Senhor. Que assim como um dia, Pai, a Tua palavra penetrou nos nossos corações e hoje aqui estamos, Pai, que possa, Pai, alcançar outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Continuando a exposição do Sermão do Monte. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Até aí, irmãos. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na nossa mente humana, nós pensamos em fome e sede como algo que nós necessitamos. Todos os dias nós comemos, nós bebemos, porque o corpo tem essa necessidade. Então, a fome é uma sensação que traz o desejo, a necessidade de comer. A fome é uma sensação que traz o desejo e a necessidade de comer. Necessidade, desejo intenso, avidez. A sede, sensação associada à necessidade de água do organismo, vontade de beber. Sede, desejo vivo, ardente e imoderado. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui que a fome é uma necessidade do corpo. A sede é a necessidade do corpo se nutrir com a água. Mas será que é isso que Jesus está falando aqui? Fome e sede de justiça. Será que é esta fome que nós sentimos? Será que é esta sede que nós sentimos? Será que Jesus está expressando aqui no Sermão do Monte são necessidades da carne? Irmãos, o que Jesus quer nos dizer esta noite, quando Ele abriu a sua boca e diz: abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa que nós devemos ter fome e sede, devemos desejar? Essa justiça que Jesus quer nos mostrar aqui é a justiça da sua palavra, irmãos. A palavra de Deus. E esta palavra nós temos que ter fome e sede dela. Devemos desejar a palavra de Deus, devemos guardar a lei de Deus, devemos andar na lei de Deus, devemos conhecer a lei de Deus, a sua palavra. Jesus disse que esses que têm sede e fome por o seu ensinamento, por sua palavra, por aquilo que o Senhor trouxe a esta terra, para que todos aqueles que crerem em suas palavras sejam salvos. Jesus disse, irmãos, que esses que têm a fome, a sede por justiça, esses são abençoados. Esses são abençoados. E Jesus disse, porque eles serão saciados. Irmãos, em Mateus 4:4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Então Jesus quer nos dizer que nem só da nossa necessidade de comer, de beber, nós vamos viver.
Mas Jesus disse: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos quer nos mostrar algo, irmãos, que a necessidade maior que nós temos que ter é da palavra que procede da boca de Deus. É desta palavra, irmãos, que nós temos que ter fome e sede. É desta palavra que nós temos que se saciar dela, se encher dela, de buscar sem cessar a palavra de Deus, buscar a justiça de Deus, pois nós não temos justiça diante de um Deus santo, porque Romanos fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Romanos também retrata que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. Jesus Cristo. Essa justiça, irmãos, que nós não temos aqui nesta terra, que não há como você comprar, que não há como você obter ela. Essa justiça é dom de Deus, é dom dado por Deus. Então essa justiça nós temos que ter fome e sede. Irmãos, nós sabemos que antes estávamos mortos em nossos pecados, e Jesus Cristo nos salvou. Ele entregou a vida dele ali naquela cruz para nos dar vida, e vida com abundância. A palavra diz que todo aquele que crê no sacrifício de Cristo será salvo. Ele diz diante aquelas pessoas que estavam questionando o Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, quando eu for levantado do solo, eu atrairei as almas a mim. É o Senhor que chama, irmãos, as almas a Ele. E uma vez nós conhecendo o Senhor Jesus Cristo, não devemos estar parados. Não, eu já sou crente, eu não preciso fazer mais nada, só ficar aqui quietinho, sentado. Não, irmãos, Jesus nos disse que nós temos que ter fome e sede por justiça. A sua vontade de comer, de beber, acaba. Hoje você se alimentou no almoço, mas amanhã vai ter que se alimentar novamente. Tomamos o café da noite, amanhã vamos tomar novamente. Nunca vai acabar. Até o último dia da sua vida você vai ter necessidade pelo almoço, pela janta, pelo café da manhã, por uma merenda. Sempre vai ter necessidade. Então, irmãos, com as coisas de Deus devemos ter a mesma necessidade. Fome e sede. Fome e sede de justiça. O mesmo sentimento que você tem na carne de buscar o alimento, devemos ter no espírito, com as coisas de Deus, com as coisas que não é desta terra, irmãos. São coisas celestiais que se apresentou a você. Você hoje tem o Espírito de Deus, porque Deus permitiu você conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E você não pode ficar parado. Você tem que continuar, ser sedente, ser insaciável da presença de Deus. Devemos constantemente buscar o Senhor, ter fome, ter sede da justiça de Deus. Não para não, irmãos. Devemos buscar o Senhor dia e noite. Salmos 1 diz ali que devemos nos deleitar na palavra, que o prazer do homem de Deus é estar estudando, se deleitando na palavra de Deus dia e noite. E ele faz isso dia e noite. Fome e sede de justiça, irmãos. Esta fome e sede o corpo não vai produzir, a carne não pode produzir, pois a carne
nasceram novamente irão ter fome e sede de justiça. Irão buscar o Senhor sem se encher. Sempre vai estar uma vontade de buscar mais, de conhecer mais, de estar mais próximo, de conhecer mais a sua palavra, de se submeter à vontade dele, irmãos. Isso não para, isso não vai parar até o dia da nossa glorificação, onde lá seremos semelhantes ao Senhor e estaremos diante do nosso Senhor face a face. Ali vai habitar plenitude na nossa vida, no nosso coração, e ali o próprio Senhor irá nos dar a nossa necessidade. Ali vamos ser cheios do Senhor, da sua presença. Mas até chegar este dia, devemos ter fome e sede de justiça, porque o Senhor diz que porque eles serão saciados. Irmãos, aquele que busca o Senhor com fome, com sede, o Senhor diz que este será saciado. Irmãos, este mundo nos mostra uma direção que nos leva a ter fome e sede das coisas desta terra. O que o mundo mostra hoje é isso: tenha um carro do ano que você vai ser feliz, você vai jogar na mega da virada e vai ser um bilionário, e você vai ser farto de felicidade. Você vai comprar uma mansão num bairro nobre de São Paulo e a felicidade vai estar na sua vida. Então o mundo nos mostra que a felicidade está no mundo. Enquanto vivermos na carne, vamos viver buscando o que é do mundo, tentando se saciar, mas esta vontade não vai ser plena. O mundo não pode encher no seu coração para que você não precise de mais nada. O mundo não pode. Sempre você vai comprar um carro do ano, mas vai chegar um momento que você vai dizer: eu quero outro, esse não está legal, esse ainda não está aquela coisa, eu tenho que comprar outro para ver se esse vai ser. Sempre você vai estar buscando mais e não vai ter a plenitude, não vai encher, porque vai sempre ficar um vazio em seu coração, porque você está buscando algo que não vai encher o seu coração. As coisas deste mundo não vai encher. Mas, irmãos, quando nós entendemos pelo Espírito de Deus que precisamos somente de Deus e encontramos ao Senhor, Ele enche o nosso coração, Ele faz transbordar o nosso coração, e transbordando, não temos mais necessidade de nada desta terra, irmãos. Só buscamos o Senhor mais e mais, querendo conhecê-lo, querendo estar perto dele, irmãos. Só o Senhor Jesus Cristo pode saciar o nosso coração. Só Ele pode tirar o vazio que nada desta terra pode encher. Você vai lutar, você vai correr, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, mas sempre vai ficar um vazio no seu coração, porque isso não vai encher. Você vai ter uma felicidade momentânea, mas logo vai voltar a tristeza, a angústia, não saber o que fazer. Mas quando o Senhor é o dono do teu coração, Ele enche de uma forma que transborda. Um copo transbordando não pode encher mais nada, não pode colocar mais nada, porque já transbordou. Então, quando o nosso coração está transbordando de Cristo, nada desta vida vai nos saciar, nada que está no mundo vai ser melhor do que Cristo. É por isso que quando o cristão conhece o Senhor verdadeiramente, ele larga tudo, não tem mais felicidade, mais nada. Aquele carro que eu amava é um carro comum. O meu dinheiro fica lá, não tenho mais necessidade disso. Eu vou gastar o que eu preciso, mas isso não me toca mais no meu coração.
Tudo deste mundo não tem mais valor, porque você agora achou a pedra de valor. A pedra de valor você achou, e esta pedra acaba com a sua avidez, a sua necessidade. Ele enche o seu coração e você fica pleno, irmãos, pleno, fome e sede de justiça. É isso, irmãos, que muitos crentes estão precisando: fome e sede de justiça. A palavra de Deus, irmãos, conhecer a Deus mais e mais, guardar os seus mandamentos, conhecer, andar. Aqui em Isaías 55, 1 ao 3, Isaías aqui fala algo parecido com o que eu já falei. Todo que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permita-te que as vossas almas deleite-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e vossas almas viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. Isaías aqui, irmãos, nos aponta para onde nós temos que olhar. Isaías mostra aonde temos que comer e beber. Isaías mostra o caminho da salvação, irmãos, aonde o seu coração será cheio, aonde a sua vontade será saciada. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e vossas almas viverá. Vossas almas viverá. Irmãos, Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus disse que aquele que está sedento de sede, vinde e bebei da água da vida. Tudo que nós temos que buscar, irmãos, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, e Ele irá nos saciar. Ele irá tirar o vazio do teu coração, irmãos. E quando nós conhecemos a Cristo, temos esse vazio cheio, preenchido, nós inclinamos ao Senhor. Aqui no Salmos 86, versículo 11, aqui o Salmos diz: os céus, Salmos 86, versículo 11, que a palavra diz, irmãos: ensinai-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua vontade. Une o meu coração para temer o teu nome, irmãos. Quando conhecemos ao Senhor, irmãos, quando Ele se apresenta à nossa vida, nós nos inclinamos a Ele, irmãos. Nos inclinamos e dizemos: ó, ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua vontade. Une o meu coração para temer o teu nome. Fome e sede, irmãos, fome e sede de justiça, irmãos. É isso que o crente está precisando, irmãos. Ter fome de Deus, de conhecer a Deus cada dia mais, irmãos. E conhecendo a Deus, iremos ser cheios. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 14 a 19, aqui relata o filho pródigo. Aqui Lucas diz:
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é quando ele está ali no meio dos porcos, ele deseja ser saciado com as cascas, com as bolotas dos porcos. Irmãos, o mundo quer que você seja saciado com as cascas dos porcos, com as bolotas dos porcos, mas só que esse alimento, irmãos, não terá efeito na sua vida, porque você irá buscar mais, irá querer mais e nunca será saciado, porque o mundo não pode saciar o verdadeiro crente. O mundo não pode te dar o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. Mas eu te chamo a atenção, quando a palavra diz: e ele caindo em si, o Espírito Santo falou com aquele homem, e ele caindo em si: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui passando fome? É esta necessidade que o crente precisa, e ele caindo em si: quantos servidores do meu pai estão de boa lá, e eu aqui me acabando, passando fome? Esta necessidade que nós temos que ter de Deus, irmãos. Quando essa necessidade veio sobre a mente dele, o que foi que ele fez? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. É isso que nós necessitamos todos os dias: lembrar do Senhor, lembrar dele, querer ele, andar com ele. Fome e sede de justiça, irmãos. É isso que temos que ter em nossa vida todos os dias. O crente não pode parar com isso de buscar a Deus. O crente não pode deixar as dificuldades barrar a sua busca a Deus. Nada, irmãos, nada pode barrar a sua busca ao Senhor. O crente tem fome e sede de justiça, irmãos. Irmãos, lembramos de Moisés. Moisés foi um homem que viu tantos milagres de Deus, tantas coisas que Deus fez pelas mãos daquele homem. Aquele homem não precisava ver mais nada, porque quando ele bateu o cajado na rocha, a rocha deu água. Quando ele profetizou, as pragas vieram ao Egito. Quando ele bateu o cajado nas águas, as águas se abriram. Aquele homem não precisava ver mais nada. Ele tinha visto tudo de Deus, toda a maravilha de Deus, aquele homem viu. Mas ele fala, irmãos, em Êxodo 33, 18, ele diz, e ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. Irmãos, aquele homem não precisava mais pedir mais nada de Deus, porque Deus revelou tudo a ele. Mas aquele homem tinha fome e sede de justiça. Suplico-te, mostra-me a tua glória. Aquele homem queria mais e mais de Deus. Ele não estava saciado, ele queria ser cheio mais de Deus. Fome e sede de justiça. E Deus diz, e ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti.
Aquele homem não cessava de conhecer a Deus, irmãos. Aquele homem não parava de conhecer a Deus. Ele queria mais de Deus. No Salmos 42, versículo 1 e o 2, aqui diz: como o servo suspira pelos ribeiros de água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus. Deus vivo, quanto virei e aparecerei diante de ti. Irmãos, é assim que nós devemos andar, irmãos. A minha alma tem sede, a minha alma quer Deus. Quando eu estarei diante de ti? Quando eu me apresentarei diante do Senhor? O homem, irmãos, tem que buscar a Deus sem cessar. Nada pode barrar, irmãos. Não importa o que você está passando, não deixe isso barrar a sua busca ao Senhor. Não importa a dificuldade, nem que todos digam: não tem mais jeito, não pode mais. Mas o Deus da tua vida tem que ser buscado, irmãos, com vontade, com desejo. Salmo 63, versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Aqui o salmista diz que a alma dele buscava Deus como a terra busca água, como a terra necessita de água. O salmista diz: ó, a minha alma tem sede de ti, a minha alma precisa de ti. Sem você eu estou morto, sem tua presença eu não vou existir, eu preciso de ti. Irmãos, é assim que devemos buscar o Senhor, ter fome e sede de justiça, irmãos, fome e sede de justiça. Veja bem, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 9, o que o apóstolo Paulo diz: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perca por Cristo. E na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofro a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo diz, irmãos, que largou tudo para trás, deixou tudo para trás, pela excelência do conhecimento de Cristo. Se você for estudar a vida de Paulo, Paulo era um homem muito instruído, era considerado para ser um mestre da sinagoga, um homem da lei, um homem que tinha muito conhecimento, falava vários idiomas, um homem culto. Mas Paulo disse que isso tudo ele largou para trás e considerava tudo que ele era, tudo que ele sabia, como esterco, um cocô, para ter o conhecimento de Cristo, para conhecê-lo. Ele disse: eu perco tudo, eu deixo tudo pelo conhecimento do Senhor, para cada dia mais conhecê-lo, para cada dia mais tê-lo perto de mim, irmãos, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, muitas vezes estamos nos agarrando em coisas que não têm valor, irmãos.
aos nossos olhos pode até achar valor, mas neste momento você está perdido, achando que essas coisas desta terra têm valor, que pode ser algo bom para você, e você está deixando a excelência de Cristo para trás. Irmãos, cuidado, irmãos. Tenham cuidado, não tenham fome das coisas deste mundo, irmãos. Não queira ser saciado com as bolotas dos porcos. Não queira, irmão, ser saciado com as cascas dos porcos, mas busque ao Senhor. Queira ter fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. E o Senhor diz: ó, porque eles serão saciados. Nós seremos saciados, porque o Senhor irá nos encher, irmãos. Ele irá transbordar o seu cálice, irmãos. Oh, meu Deus, glória a Deus, Senhor, glória a Deus por esta palavra, Senhor. Que o Senhor crave estas palavras no teu coração, e que cada dia você busque mais e mais o Senhor, queira se deleitar em sua palavra, que o seu prazer seja a sua palavra, que você medite dia e noite na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.